chamando você mais uma vez para divertir você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Eu sei que a palavra, ela vai ser desprezada pela multidão. Eu sei que a multidão vai resistir e combater contra a palavra. Mas eu não posso me calar. Eu não posso parar de pregar, de protestar e denunciar, condenar as obras das trevas. O ensinamento, os conceitos, os princípios, a formação que o povo está recebendo dentro das igrejas, no cabresto, na autoridade, no domínio, na arrogância, na prepotência dos homens que se colocam como unção de Deus, ungido de Deus, com a autoridade de Deus espiritual para o povo. Eu não posso me calar diante dessa maldição que o povo está vivendo dentro dessa instrução. Eu preciso pregar a verdade, combater contra a mentira. Pregar a verdade é combater. Contra a mentira. Pregar a verdade é combater a mentira. Pregar a verdade é incomodar o reino das trevas. Eu não posso me calar. Tendo eu conhecimento, a palavra de Deus não está presa na minha boca. Nobre, obrigado, meu nobre. Amém. Agora é. Aí, mano. Vai. Eu estou aqui no trabalho. Essas interrupções é porque eu estou no trabalho. Vem o morador, vem o entregador, vem o carteiro como veio agora. E aí... Mas eu estou aqui para levar você o conhecimento da verdade. A palavra de Deus não está presa, está na minha boca. E aonde eu estiver, eu levo ela. Eu tenho que pregar a palavra de Deus a todo tempo, o tempo todo, a tempo e fora de tempo, ali, aqui, acolá. Aonde eu estiver, que tiver uma alma presa nas trevas, eu tenho que levar a luz de Deus para iluminar o entendimento dessa alma, para que ela conheça a verdade e seja liberta. A verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não posso ficar calado, eu não posso ser conivente, eu não posso comunicar, eu não posso compactuar e nem me acomodar e nem participar dessas obras malditas que o povo está vivendo aí, preso em maldição, em nome de Deus. Esses ensinamentos, essas instruções, esses preceitos e valores que o povo está sendo formado dentro das religiões pelos homens, ministros de Satanás, eu não posso me calar. Eu tenho que protestar. Esse é o ofício que foi me dado pela vocação que eu recebi. Pregar a palavra é aborrecer o mundo. Pregar a palavra é ir para o campo de batalha espiritual. É entrar no desconforto. É aborrecer os que estão nas trevas. É padecer ou sofrer perseguição ou até o perigo da morte. Foi isso que Jesus disse, por causa do nome dele que nós estamos levando a verdade na autoridade dele. Nós vamos sofrer as consequências. Eles não rejeitam a gente. Eles rejeitam e desprezam a Cristo, a palavra. Não é a gente que ele está rejeitando. Nós apenas pregamos a verdade e eles não aceitam. E eu não posso me calar, irmão. O povo está dentro de uma cadeia, ou seja, vou repetir, vou fazer uma observação no que eu disse. Não é de uma cadeia. O povo está dentro, preso de várias cadeias que o diabo prende as pessoas. As cadeias da droga, da prostituição, da religião. É uma cadeia, sabia disso? Que a religião é uma cadeia que prende a pessoa escravizada, impedindo-a de chegar a Deus, por onde vai ser liberta.
Sabia que a religião é uma das cadeias que Satanás prende milhares e milhões de pessoas dentro delas, escravizando-as, tirando delas o conhecimento de Cristo, para elas permanecerem presas, escravizadas, sem conhecer a verdade por onde serão libertas? Sabia que a religião é uma das portas do inferno, porque são muitas? Porta para o céu, só há uma. Para o inferno existem várias portas, vários meios, vários caminhos que o povo entende que vai para o céu. Para o céu só há uma porta, um caminho. E para você conhecer essa porta e esse caminho, tem que conhecer a verdade, que é uma só, Jesus. Você conhecendo a verdade, você conhece a porta e o caminho, por onde você vai entrar para estar na presença de Deus. Essa porta e esse caminho e a verdade é o próprio Jesus. Eu não posso me calar, irmão. Não, cada um vive a sua religião. Você vive nesse conceito porque você não tem o chamado de Deus. Você não tem compromisso com o reino de Deus. Por isso que você não incomoda. Por isso que você vive num ambiente onde tem satisfação para você, onde é conveniente, onde é satisfatório, onde você está bem e satisfeito. Eu não. Eu tenho compromisso com o Evangelho. Jamais eu vou me acomodar. Jamais eu vou comunicar. Jamais eu vou compactuar e participar de nenhum ambiente religioso para dizer que ali eu estou em Deus, que não condiz, que não está dentro do Evangelho de Cristo. Jamais eu vou comunicar com essas obras das trevas. Eu tenho que reprovar. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. Jamais eu vou comunicar com essas obras infrutuosas das trevas para viver a formalidade, para dizer eu tenho um lugar onde eu congrego, eu tenho uma igreja, eu estou no grupo. Não. Se esse lugar, se esse grupo não tiver dentro da submissão e soberania da palavra, se esse lugar e esse grupo não tiver me formando, me ensinando na palavra, no Evangelho, eu vou estar aí fazendo o quê? Eu vou estar aí fazendo o quê se Deus não está aí? Deus está onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, rapaz. Que estão sob a autoridade de Cristo, a palavra. Deus não está dentro desses ambientes que o povo cria para dizer que é casa de Deus. Quem está lá é o diabo levando esse povo a viver dentro de mentira. Quem está lá é o diabo usando esses líderes que diz que é homem de Deus cheio da unção, tirando o povo da verdade do Evangelho, tirando o povo do senhorio de Cristo, tirando o povo do único meio de salvação, colocando meios, colocando caminho, colocando obras, obrigações, regras, criando cerimoniais, criando sacrifício, obrigação de culto, para o povo entender que tem que cumprir isso para estar em Deus. Eu vou estar fazendo o que aí, irmãos? Sendo guiado por esses homens que não têm compromisso com o Evangelho, recebendo uma instrução de um Evangelho anátema, sendo instruído por doutrina de demônios, vivendo a social, o entretenimento religioso dentro de um momento de satisfação da alma, sentindo emoção no corpo, e indo para o inferno. Para que eu estar aí dentro? Eu vou fazer o que dentro desse ambiente? Só para viver a formalidade e dizer, eu tenho uma igreja, eu congrego em tal igreja, eu vou para a igreja. Não! Eu não preciso disso para a minha vida com Deus. Os homens dentro dessas igrejas estão tirando vocês do senhorio de Cristo. Rapaz, olha qual é a preocupação desses homens que diz que é de Deus, que está guiando o povo dentro das igrejas. Se eles fossem de Deus, eles pregavam, instruíam, doutrinavam vocês na doutrina de Cristo, para levar vocês a ser discípulos de Cristo. Se eles fossem de Deus, ele estava formando em vocês o conhecimento para a submissão, a devoção e a obediência a Cristo pela palavra. Se eles fossem de Deus, eles não prevaricavam. Eles permaneciam na doutrina de Cristo e não criavam meios, e não criavam atalhos, e não colocavam coisas aonde falsificam o Evangelho, aonde adicionam seus preceitos ao Evangelho, aonde subtrai do Evangelho, aonde tira do sacrifício de Cristo a exclusividade por onde o povo é salvo. A maioria desses líderes, se eu
Eu não quero ser injusto, mas eu creio que 99%, porque todo que está dentro do sistema é submisso ao sistema. Nenhum líder, nenhum pregador, nenhum pastor que diz que é homem de Deus pode servir a Cristo se tiver compromissado com o sistema. Porque ele vai ter que submeter-se à regra do sistema. Ele vai ter que ser devoto e praticante e submisso à autoridade do sistema. O governo do sistema. E o governo do sistema não é Cristo. É o pastor presidente. É os líderes superiores. O governo do sistema não é Cristo. Por isso que eu digo, quem quer viver uma vida de fidelidade a Cristo, na doutrina de Cristo, não pode estar no sistema. Já me disseram, você tem que estar no sistema. Você tem que ter uma igreja. Você tem que estar num lugar sobre a autoridade espiritual de um pastor. É isso que o povo entende. Para ser de Deus, tem que estar nesses ambientes, submisso na autoridade, no domínio do líder. Vivendo na regra daquilo que o líder determina. Jesus não me orientou a isso. Eu não estou porque Jesus não me orientou. Se Jesus tivesse me orientado, eu estaria. Jesus me mandou guardar a palavra dele para eu ser discípulo dele. Jesus me mandou seguir a ele, praticar, colocar a minha vida como uma vida de devoção e regra de fé e prática na palavra dele. Jesus me orientou a estar nele. Jesus não me mandou ir para nenhuma igreja. Está dentro da autoridade, sendo guiado e seguindo nenhum pastor, nenhum dirigente. Ele disse, sigam a mim, creiam em mim, venham a mim, estejam em mim, aprendam comigo. Por isso que eu não estou. Porque eu sei o que Jesus me orientou. E eu sou discípulo de Cristo. Eu vou praticar, viver, seguir, consagrar minha vida naquilo que Cristo me mandou, orientou e ensinou. Não é naquilo que os líderes pregam dentro das igrejas. Porque esses tais estão a serviço do diabo. Ministros de Satanás. Aí você pode dizer para mim, mas irmão, o senhor está generalizando, não julgue. Estou julgando não. Analé, porque você não tem conhecimento da palavra. Você que tem que ficar calado e aceitar tudo, porque você não sabe discernir o certo do errado, o que é de Deus e o que não é. Por quê? Porque você não tem entendimento. Porque você não tem o conhecimento da palavra. A sua mente está obscurecida nas trevas, sem o conhecimento de Deus. Errais, não conhecendo o poder de Deus e nem examinando as escrituras. Você tem que ficar calado e ser guiado pelo cego. Eu não sou mais cego. Eu tenho a luz de Deus para iluminar o meu entendimento. Para conhecer aquilo que é e o que não é de Deus. Faz uma análise. Pega todos esses homens que diz que é de Deus, que está no sistema, governando multidões, escravizando elas ao serviço do sistema. Analisa a prioridade, o que eles pregam, no que vocês estão sendo formados dentro do sistema para uma vida de fé e comunhão com Deus. No que é que você está sendo formado? No que é que você está sendo orientado? Aonde vocês estão sendo conduzidos a se submeter, a colocar sua vida em devoção, em prática de fé, como se fosse a Deus? Aonde vocês estão sendo levados a estar submisso como autoridade para a tua vida espiritual? Não é a Jesus, não é a palavra. Esses líderes escravizam o povo submisso a eles dentro das igrejas. Olha o que pregou um pastor dentro das igrejas, com arrogância e prepotência. Olha o que ele pregou dizendo para o povo. Porque eles não estão preocupados em pregar o evangelho. Eles não estão preocupados em levar você a estar submisso a Cristo. A preocupação deles é fazer vocês estarem submissos a eles, dentro do sistema, para manter o sistema. Porque vocês são negócio deles, que mantém o império, o sistema deles. Por onde eles têm o ganho deles. A preocupação dele é o ganho. E ele só tem ganho se você estiver lá, submisso, cego, escravizado sob a autoridade e o domínio deles. Olha o que esse pastor pregou. Escuta aí. Eu escrevi aqui as palavras dele, mas eu tenho o vídeo. Eu vou fazer uma live e mostrar esse vídeo. Com esse pastor pregando isso aqui que ele falou. Para vocês verem. Qual é a preocupação desses líderes? Não é levar vocês a Cristo. Não é fazer vocês estarem submissos à autoridade, o governo e o domínio de Cristo.
A preocupação deles é fazer vocês estar escravizados, alienados, submissos, devotos, centralizando sua vida exclusivamente por eles, nas igrejas deles, sobre a autoridade e o domínio deles, como se fosse para Deus. Isso é um absurdo. Estão usurpando a autoridade, o lugar de Cristo. Tomaram a noiva de Cristo para eles. O povo não é de Cristo, é deles. A igreja, o povo é deles. A autoridade não é Cristo nessa igreja, é eles. E teve um que pregou dizendo, aqui nessa igreja quem manda sou eu, não é Cristo. Cristo, olha o argumento dele para tapear o povo. Cristo manda em mim e eu mando na igreja. Esse homem é de Deus? Para você, que é cego, está preso na mentira, não conhece a verdade. Se esse homem fosse de Deus, ele tinha temor, não diria isso. Olha o que outro pastor pregou. E eu tenho tudo gravado, todos esses vídeos, para depois mostrar. E eu prego aquilo que é essencial e necessário para você entender, compreender, para sair da mentira. Esse pastor pregando, ele disse assim, eu escrevi o que ele falou aqui, para falar de justamente o que ele falou. Cuidado para não entristecer o coração do seu pastor. Pastor não é dirigente de culto, pastor é autoridade espiritual. Pastor tem a unção de Deus para abençoar as pessoas. Agora eu pergunto, isso que esse homem falou, Jesus ensinou alguém? Não. Cuidado para não entristecer o coração do seu pastor. A Bíblia lhe orienta a não entristecer o coração de Deus, o Espírito Santo no qual você está selado. Não é líder religioso que você tem que ter o cuidado para agradar, é a Deus. Esse pastor está tirando você da direção a Deus e está colocando você para estar focando Ele, venerando Ele, submetido a Ele. Olha o que ele disse também. Pastor não é dirigente de culto, pastor é autoridade espiritual. Aonde Jesus ensinou isso? Autoridade espiritual para nós, igreja, não é nenhum líder, nem pastor, nem papa, nem padre. É a palavra, é Jesus. Ele se coloca na autoridade para o povo se submeter a ele, não a palavra. Porque mesmo que a palavra contrarie ele, mas vocês são orientados a estar submisso, porque é ele que está ensinando. Então você tem que crer, não é na palavra, é no que o pastor ensina. Está errado isso, irmão? Pastor não é autoridade espiritual, coisa nenhuma. Pastor é membro. Cabeça, autoridade espiritual para nós, igreja, é Cristo que é a cabeça, não é pastor coisa nenhuma. Pastor tem a unção de Deus para abençoar as pessoas. Aonde Jesus ensinou isso? Que pastor tem a unção de Deus e você não. Quem disse que pastor é canal de bênção para abençoar alguém? Quem disse que pastor é autoridade espiritual? Quem disse que pastor é aquele que faz a ligação do povo com Deus? O povo tem que ir para a igreja e lá se dirigir ao altar, que é o lugar sagrado onde o povo está adorando o seu Deus, seu ídolo, que dizem que é o lugar onde Deus opera a bênção para o povo. É no púlpito? É não. Esses homens têm compromisso com Deus? Rapaz, o pastor dizer que o povo tem que ter o cuidado para não entristecer o coração dele, ó. Ele está tirando você, meu irmão, de ser discípulo de Cristo. Ele está tirando você da direção de Cristo. Ele está levando você para o anátema e você está indo com esse pastor para o inferno, diante do ensinamento dele. E o povo dando glória, irmão. O povo, amém, aleluia. O povo está perdido, sai do meio desse povo, sai do meio dessa multidão, sai do meio desses lugares que estão levando vocês ao anátema. O pastor chegar e dizer, pastor não é dirigente de culto, pastor é autoridade espiritual. Meu irmão, e ele falou isso com arrogância, com prepotência e julgando. Por quê? Porque tinha pessoas que não estavam submetidas a ele, no que ele ensinava. E ele disse isso para coagir as outras pessoas a permanecer escravizadas dentro do domínio dele. E ele disse, quem não obedece pastor, quem não está sob a autoridade de pastor, é um rebelde, é um perdido, é não sei o quê. Isso é que eles usam para fazer vocês continuar lá preso, escravo. E vocês lá no medo, não, eu não posso ir para fora dessa igreja,
porque senão eu vou ser amaldiçoado. Eu não posso desobedecer o meu pastor. Eu tenho que seguir a ele, porque senão Deus não me abençoa. E o povo preso nisso. Rapaz, o cara dizer que tem que agradar, tenha cuidado, ó, para não entristecer. Eu pensei que ele ia dizer para não entristecer o Espírito Santo. Olha o que ele disse. Tenha cuidado para não entristecer o coração do seu pastor, que é o homem lá da igreja, é o imperador que está sentado na cadeira de rei, e o povo lá reverenciando. Você tem que ter cuidado para não entristecer o coração dele. Nem se preocupe com o Espírito Santo. Rapaz, esses homens estão levando milhares de pessoas para o inferno. Nem eles entram e nem deixam as pessoas entrarem com esses ensinamentos, com essa formação no entendimento do povo. O povo tudo com a mente cauterizada, com a mente alienada, com a sua vida exclusivamente vivendo para a igreja, como se ali fosse a dependência, o lugar central da vida com Deus, sobre o domínio, a autoridade, a liderança e a direção desses homens que se colocam como autoridade espiritual. Aonde Jesus disse isso, que Pedro, Paulo ou João era alguma autoridade espiritual? A autoridade espiritual é Jesus, irmão, é a palavra. Nós apenas levamos. O canal da bênção é Jesus. Nós apenas mostramos o caminho. O povo tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para ser povo de Deus para a salvação. Não é entristecer o coração de nenhum líder. Principalmente esses líderes que estão pregando o anátema para o povo. Repreende esse pastor, irmão. Corrige esse pastor. Igreja, abre a boca, denuncia, vão protestar. Os irmãos estão tudo calados, robotizados como marionete. Amém, amém. Desperta, irmão, tu que dormes. Sai da maldição no meio desses homens que está conduzindo vocês para o anátema. É hora de decidir a quem vocês querem servir, a Deus ou às igrejas pelos pastores. Abre a boca, protesta, denuncia, condena, reprova. Usa a palavra, irmão. Não fica levado aí dentro desse caminho, dessa maldição aí, dessas doutrinas de demônio, não. Combata o bom combate da fé. Os irmãos tudo na igreja dizendo amém, amém. Todo mundo reverenciando esses líderes do inferno que estão colocando para o povo doutrina de demônios, tirando o povo do senhorio de Cristo, tirando o povo do caminho do evangelho, tirando o povo da direção para Deus. E o povo tudo andando como louco, perdido. Amém, amém. Fala a Deus. O diabo falando. O diabo levando o ensino de demônio para esse povo. E o povo pensando que é de Deus. Ah, porque é homem de Deus. Homem de Deus. Você não foi chamado para estar venerando, idolatrando, seguindo, amando. Homem de Deus. Você foi chamado para amar, dedicar sua vida, converter-se a Cristo, honrar a Cristo, louvar a Cristo, ser devoto, praticante, idólatra de Cristo e ter cuidado para não entristecer. Não é o coração de pastor nenhum, é o coração de Cristo. É Ele que garante a tua salvação, não é pastor nem igreja. Rapaz, o cara dizer isso aqui, e eu digo, meu Deus, como esse povo está perdido, Senhor. E fica julgando os outros, eles estão rebeldes, eles estão insubmisso, eles estão desviados. Quem está desviado é esse povo, dentro dessas igrejas, que estão sendo conduzidos, guiados por esses homens, ministros de Satanás, que tira do povo o entendimento. O povo não é formado discípulo de Cristo. O povo não é formado para uma vida de submissão a Cristo. O povo é formado discípulo de igreja para uma vida de submissão, de entrega para os homens dentro de igreja. Tem pastor que domina a vida do povo, irmão. As pessoas estão entregando sua vida pessoal aos líderes, aos homens dentro das igrejas. Eu conheço pessoa que até para ter relação com o marido, pergunta se pode, vai perguntar ao pastor. Tem pessoas que a vida dela, se o pastor não disser vá, ela não vai. Ela precisa da direção do pastor para seguir a vida. Do líder, da religião. Que é isso, irmão? O nosso guia é Jesus, irmão. Vai buscar aprender de Cristo aqui, irmão. Vá ser discípulo de Cristo. Vá seguir a Cristo. Vai estar na palavra de Cristo. Vá aprender de Cristo. Não é de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de igreja, de líder nenhum, dentro de nenhuma igreja. O povo consagrando sua vida como se fosse a Deus.
a uma instituição religiosa sobre a autoridade dos homens, como se tivesse servido a Deus. Escuta lá o que Deus vai usar o profeta Isaías. Dá uma lidinha nesse texto, por favor, para colaborar com o que eu estou pregando aqui. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Deus vai usar o profeta para advertir o povo sobre isso que eu estou falando aqui. Escravizado nas coisas, nos preceitos e no domínio dos homens, pensando que era Deus. Deus vai usar o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. O temor desse povo para comigo consiste em mandamentos de homem, não na palavra de Deus. Está lá, Isaías 29, 13. Que o próprio Jesus, lá na frente, vai repetir em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e o 9. Jesus vai dizer a mesma palavra. O povo estava vivendo como se fosse para Deus, dentro de sacrifício, dentro de adoração, dentro de submissão. Era vã. Por quê? Porque não tem vida com Deus se não for pela palavra. Se não for sob a autoridade da palavra. Se não for sobre a direção da palavra. Se não estiver vivendo no entendimento da palavra. Não tem vida com Deus. Não é dentro de igreja, sobre o domínio de pastor, de papa ou de padre. É por Jesus na palavra dele. E o pastor chegar e dizer, olhe, cuidado para não entristecer o coração do seu pastor. A Bíblia nos adverte a não entristecer o Espírito Santo, não é coração de pastor. O pastor dizer que pastor não é dirigente de culto, é autoridade espiritual de Deus para o povo. A autoridade espiritual de Deus para o povo não é pastor, é a palavra. E se esse pastor não prega a palavra, tem que repreendê-lo, irmãos. Os irmãos ficam tudo calados na conveniência, compactuando com essas obras infrutuosas das trevas, irmão. Ninguém protesta e dizem que são de Deus. A palavra não tem liberdade, não tem espaço no meio desse povo que diz que é de Deus. Ninguém se submete à palavra. Todo mundo submisso na autoridade dos homens. Aí o pastor ainda vai dizer, não, porque o pastor, ele tem a unção de Deus para abençoar o povo. Quem disse isso? Eu não preciso de pastor para ser abençoado por Deus. Eu não preciso de pastor para Deus me conceder a graça dele. O canal da graça, o canal da bênção não é pastor, nem papa, nem padre, nem nenhuma igreja, nem sacrifício, nem oferenda, nem tampouco pacto, voto ou campanha. Não é por esses meios que eu alcanço a graça de Deus. O canal da bênção de Deus para a humanidade é Jesus. Não é líder religioso, não é instituição religiosa, não é sacrifício religioso, nem cerimônia religiosa. É Jesus, irmão. Mas o povo está vivendo como? Não, se você não estiver na igreja, não é abençoado, não tem a Deus, porque a igreja é a casa de Deus, é o lugar santo. Aqui do púlpito que Deus vai te abençoar, porque o púlpito é o lugar sagrado. E os homens que estão lá são santos, porque eles que fazem a mediação do povo para com Deus. O nosso único mediador é Jesus. Entre a nossa vida com Deus, dependemos só de Jesus. Não é de igreja, nem de líder religioso algum. É de Jesus, andando por ele na palavra dele. Acabou. A minha vida está firmada em Cristo. O alicerce da minha vida é Cristo. O fundamento da minha vida de fé com Deus é Cristo. A exclusividade aonde eu estou para a minha vida estar garantida em Deus é em Cristo na palavra dele. Cuidado, irmãos. Eu estou apenas levando mais um momento de esclarecimento para te advertir, para que você conheça a verdade e saia da mentira. Sai do meio deles.